de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 138, Capitu que entra. Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance que parecerá de teatro, e é tão natural como o primeiro, uma vez que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu não saía sem falar-me. Era já um falar seco e breve. A maior parte das vezes, eu nem olhava para ela. Ela olhava sempre, esperando. Desta vez, ao dar com ela, não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-me lívida. Segue-se um daqueles silêncios, a que, sem mentir, se podem chamar de um século. Tal é a extensão do tempo nas grandes crises. Capitu recompôs-se. Disse ao filho que se fosse embora e pediu-me que lhe explicasse. Não há que explicar, disse eu. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse? Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O quê? Perguntou ela como se ouvira mal. Que não é meu filho. Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu. Tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Já ouvi que as há para vários casos. Questão de preço. Eu não creio, tanto mais que a pessoa que me contou isso acabava de perder uma demanda. Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira. A própria natureza jurava por si e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à linguagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que a retorcia, a coisa nenhuma, repetia as palavras ditas 2 vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar. Após alguns instantes, disse-me ela. Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga! Continuou vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho. Fale. Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que se não dizem. Que se não dizem só metade. Mas já que disse metade, diga tudo.
Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa. O porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho. Ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redargui, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer, e é tudo. Não disse tudo. Mal pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico, pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou. Creio que suspirou. Enquanto eu, que não pedia outra coisa mais que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disto. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Ri-se. É natural. Apesar do seminário, não acredita em Deus. Eu creio. Mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Capítulo 139. A fotografia. Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão. Uma fantasmagoria de alucinado. Mas a entrada repentina de Ezequiel gritando: Mamãe, é hora da missa! Restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele. Havia, por força, alguma fotografia de Escobar pequeno, que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saíram para a missa. Capítulo 140. Volta da igreja. Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo. Pois não, senhor, tinha perdido o gosto à morte. A morte era uma solução. Eu acabava de achar outra. Tanto melhor quanto que não era definitiva e deixava a porta aberta à reparação, se devesse havê-la. Não disse perdão, mas reparação, isto é, justiça. Qualquer que fosse a razão do ato, rejeitei a morte e esperei o regresso de Capitu. Este foi mais demorado que de costume. Cheguei a temer que ela houvesse ido à casa de minha mãe, mas não foi. Confiei a Deus todas as minhas amarguras, disse-me Capitu ao voltar da igreja. Ouvi, dentro de mim,
que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embuçados, como espreitando um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade, com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro. Mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo? Um que aparecia agora desde que impressões novas e fortes o descobriram? Nesse caso, era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar e faríamos o que eu pensasse. Em verdade, vos digo que tudo estava pensado e feito. No intervalo, evocara as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher, parecido com Capitu. Hás de lembrar-te delas. Se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante e nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo ao gabinete, e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia tentando mais nelas. Dia em volta, lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros e incidentes. Tudo em que a minha cegueira não pôs malícia e a que faltou o meu velho ciúme. Uma vez, em que os fui achar sozinhos e calados, um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando todas essas reminiscências, vieram vindo agora em tal atropelo que me atordoaram. E por que os não enganei um dia? Quando desviei os olhos da rua onde estavam duas andorinhas trepadas no fio telegráfico? Dentro, as minhas outras andorinhas estavam trepadas no ar, os olhos enfiados nos olhos, mas tão cautelosos que se desenfiaram logo, dizendo-me uma palavra amiga e alegre. Contei-lhes o namoro das andorinhas de fora e acharam-lhe graça. Escobar declarou que, para ele, seria melhor se as andorinhas, em vez de trepadas no fio de arame, estivessem à mesa do jantar cozidas. Nunca comi os ninhos delas, continuou, mas devem ser bons se os Xins os inventaram. E ficamos a tratar dos Xins e dos clássicos que falaram deles, enquanto Capitu, confessando que a aborrecíamos, foi a outros cuidados. Agora, lembrava-me tudo que então me pareceu nada. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!